Quero começar esta análise das qualificações da Sprint Race no Brasil, olhando para esta 13ª posição de Hamilton, que destaca uma Ferrari dividida em duas. Por um lado, temos um Leclerc, que chegou em terceiro e por pouco quase conseguiu a pole position fazendo uma excelente performance independentemente de tudo. Por outro lado, vemos Hamilton que está com muitas dificuldades, em crise, especialmente como ouvimos também nos rádios da equipa, onde se queixou do sofrimento com os pneus traseiros que não aqueciam, e é um conceito que não é novo para a Ferrari. Já vimos várias vezes uma Ferrari com dificuldades nos pneus traseiros, especialmente quando há condições mistas, ou seja, um pouco de chuva, um pouco de sol, e assim a temperatura é baixa e muda constantemente. E Hamilton queixou-se várias vezes a Ricardo Adami, o seu engenheiro de pista, enquanto ele recordava as distâncias dos vários adversários, mas isso não era o mais importante naquele momento, era perceber como aquecer esses pneus traseiros e, portanto, como colocar os pneus em temperatura. E Ricardo Adami não conseguia encontrar uma solução para o 7 vezes campeão do mundo, que acabou por ficar excluído. Vamos analisar com a telemetria também a performance da Ferrari. Como devemos esperar, amanhã a Ferrari será forte, poderá lutar pelo pódio com Leclerc, que parte em terceiro, Hamilton, até que posição pode chegar. Falamos obviamente do 16º lugar do West Ham, numa qualificação decepcionante, e depois vou mostrar-vos um dado muito interessante sobre esta exclusão na Q1 de Max. Temos de falar também da corrida sprint e do contacto de Piastri com o muro, onde perdeu o controle do seu McLaren. Vamos ver tudo em detalhe. Antes de começarmos, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem vídeos no canal. Fazemos a análise com telemetria, vemos tempos de corrida, dou a minha opinião sobre os pilotos e vemos as batalhas em pista. Portanto, obrigado pelo apoio e agora vamos começar imediatamente. Então, começamos com Hamilton, que se vê claramente que em vários momentos perde o controle do monolugar. Avançamos, por exemplo, aqui na sua última tentativa. Esta é a última tentativa que fez no Q2 para tentar qualificar-se e passar para o Q3. E perde, no entanto, o controle. Vemos aqui, esta é uma curva onde entra devagar, veremos também depois, entra mais devagar que Leclerc na última curva e ainda assim perde o controle na saída. Vejamos juntos, aqui chega, vem este contravolante, continua a contravolantear porque não tem aderência nos pneus traseiros e isso não lhe permite ter um bom impulso nesta curva rápida que continua em frente, que vai em direção à reta, e aqui perdes uma eternidade, porque se perdes neste ponto, perdes pelo menos um décimo, que depois vemos que estão todos muito próximos nas diferenças, e um décimo pesa caro depois na classificação. Vamos também ver juntos a classificação, vou mostrar-vos a das qualificações, e esta com, obviamente, como dissemos, uma extraordinária pole position de Norris nas qualificações, segundo Antonelli, e terceiro Leclerc, e vimos o tempo de Hamilton, 13º, 1:10.1, um tempo claramente inferior ao do seu colega de equipa, 1:9.8, que fez uma melhor qualificação neste caso, conseguindo qualificar-se depois para o Q3, e aqui vimos uma distância entre os dois pilotos da Ferrari, que não víamos há algumas corridas, e agora nota-se, 10 posições de diferença entre os dois é realmente muito, e depois Verstappen 16º, Verstappen excluído no Q1, ele também teve problemas de aderência, muitos pilotos se queixaram de problemas de aderência nas qualificações, e um Verstappen excluído no Q1 não o vemos desde sempre, de fato vou mostrar-vos este gráfico aqui muito interessante, porque a estatística diz que é a primeira vez que Max é excluído no Q1 por pura performance, podemos dizer. Já aconteceu outras vezes que foi excluído na Q1, por exemplo, na Rússia em 2021, na Itália em Monza em 2019, em 2018 em Monte Carlo, depois na China em 2017, 2016 em Mônaco, etc, etc. Contudo, era invariavelmente devido a complicações do monolugar, um acidente provocado claramente por sua responsabilidade, uma avaria no motor ou um tempo não alcançado na qualificação, enfim, diversas problemáticas externas que acabavam por afetar a qualificação de Verstappen e não lhe permitiam qualificar-se em posições mais avançadas. Esta é a primeira vez que é eliminado na qualificação no Q1 e não consegue ultrapassar e avançar além desta fase, ficando, portanto, excluído na qualificação. Este é um dado bastante significativo porque nos revela a força de Verstappen, apesar de todas as adversidades. No entanto, ele queixou-se bastante nestas qualificações da traseira do seu monolugar, até porque fez algumas modificações no setup do Red Bull de Verstappen e estas não surtiram o efeito desejado. Além disso, ouvimos mais tarde nas entrevistas pós-qualificação que ele declarou que não podia fazer mais nada, o que é uma enorme desilusão, pois de qualquer forma fica excluído do campeonato mundial.
Amanhã, vamos observar a recuperação, porque na corrida sprint, apesar de tudo, ele demonstrou um ritmo de corrida bastante bom. Antes de discutir sobre a corrida sprint que ocorreu, vou mostrar-vos também a performance de Leclerc. Vamos ver os pilotos em comparação com a telemetria. Aqui mostro a comparação Leclerc-Hamilton, depois iremos ver também a de Verstappen-Norris, que é muito interessante. Na telemetria Leclerc-Hamilton, vemos a diferença entre os dois pilotos da Ferrari, que no primeiro setor são praticamente iguais. De facto, vemos que a diferença chega ao final do primeiro setor, com 56 milésimos a favor de Leclerc, mas ainda assim muito próximos. Tomei os tempos de referência 1.9.8 e 1.10.1, que são os tempos do Q2. Se avançarmos, vemos que a diferença de Hamilton aumenta especialmente na parte guiada, onde não tinha sensibilidade e onde se queixou várias vezes a Riccardo Adami, que não conseguia ir ao máximo naquele ponto da pista porque a traseira deslizava demasiado e, portanto, não era tanto uma falta de precisão. Ontem vimos um Ferrari muito subvirador, o que conseguiram resolver em Maranello, tornando o Ferrari mais homogêneo na condução e capaz de rodar mais, mas por outro lado vimos um Ferrari que carecia de aderência na traseira e, especialmente na última curva, também perdeu muito. Contudo, neste trecho aqui, na parte lenta do circuito de São Paulo, vimos que Hamilton entrava mais devagar e saía ligeiramente mais forte, mas não conseguia colmatar a diferença com Charles, que conseguia entrar claramente mais forte na curva e fazer a diferença em relação ao seu colega de equipa. Vamos observar Verstappen e Norris durante a qualificação no Q1 com uma diferença de 1.10.496. Verstappen perde consideravelmente na trajetória da curva, mesmo na curva 1, com uma diferença de 7 km por hora na travagem, e aqui temos uma diferença de 6 km por hora. Aqui temos uma diferença de 3 km, Verstappen perde muito no primeiro setor, chegando a 2 décimos, mas perde bastante também no setor central. Portanto, ao contrário de Hamilton, que no primeiro setor mais ou menos conseguia fazê-lo, Verstappen não se encontra nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro setor também. E, portanto, tem muita dificuldade em percorrer devido precisamente à falta de aderência nos pneus traseiros. Vemos isso aqui também. Reparem no uso do acelerador como não é constante, e isso faz-nos perceber que estava a conduzir um pouco com cautela, com muito contravolante, o que depois não te leva a forçar ao limite. Vimos um Verstappen desanimado pela luta pelo título, um pouco quase resignado, podemos dizer, no sentido de que agora a diferença de pontos é grande. Começar tão atrás amanhã significa que terá de recuperar, o que não será fácil. Por outro lado, Hamilton, como o vi, não digo que estava sereno, mas percebia e entendeu qual era o problema do monolugar, ou seja, os pneus traseiros, e sabe que esse era o problema do seu carro na qualificação e que não podia fazer mais nada para diminuir a diferença para o seu companheiro de equipa. No entanto, devo dizer que de um campeão do mundo por 7 vezes espero algo mais na qualificação, um rasgo de gênio. Principalmente nestas condições mistas, ele, com toda a sua vasta experiência, deveria ter realizado algo mais significativo. É importante mencionar que o Charles tem mais controle sobre a Ferrari SF25 neste momento e, portanto, é compreensível que talvez nestas condições, onde não se tem total aderência nos pneus, não se saiba exatamente quanto forçar. O Charles, que conhece melhor o carro, sabe como explorar o limite e sabe como efetuar as modificações adequadas tanto no diferencial quanto na configuração do equilíbrio de travagem, ou seja, o balanço dos travões, sabe como ajustá-lo para tornar o monolugar ideal, e isso é algo que o Hamilton ainda precisa aprender na Ferrari, pois é um fator crucial que permite ao piloto aprimorar-se. Ele continua a questionar onde pode melhorar aos engenheiros de pista, ao Riccardo Damichê, mas ele não pode oferecer-lhe ajuda. Agora quero abordar a Sprint Race, começando pela extraordinária ultrapassagem que o Leclerc realizou na Sprint Race, porque, pessoal, na Sprint Race, o Leclerc fez uma ultrapassagem espetacular ao Alonso. Vamos observar juntos aqui ele consegue passar por fora, e se quisermos o Alonso enfia-se por dentro, vai longo e aqui ele cruza. Vejam aqui como consegue cruzar perfeitamente o bicampeão do mundo. Vamos prosseguir. Aqui vemos que o Alonso lhe concede o exterior e o Leclerc aproveita-o completamente e depois consegue passar. Enfim, uma manobra estudada porque consegue cruzar continuamente as trajetórias e depois ultrapassar Alonso. No entanto, antes de ultrapassar Alonso, houve também um pequeno duelo na casa Ferrari entre Hamilton e Leclerc e quero mostrá-lo porque é muito interessante, mostra-nos como o recomeço após o rolling start, se quisermos, após o recomeço com safety car, será interessante porque vimos precisamente os dois ferraristas a confrontarem-se mutuamente. Agora vamos buscar o vídeo para o vermos juntos. E está um momento muito intenso porque vimos ambos muito próximos um do outro.
Primeiramente, irei mostrar a largada de Hamilton, que foi realmente muito boa e que tenho aqui, e depois vamos observar também aquele episódio. A largada de Hamilton na corrida sprint foi verdadeiramente impressionante, pois conseguiu recuperar várias posições, passando de 12º para 8º, logo atrás de Leclerc, que aqui consegue ir pela parte exterior. Observem como ele se livra dos problemas e consegue também ultrapassar Stroll. Enfim, há muita coisa aqui porque é uma excelente largada de Hamilton. Esperamos que amanhã, começando em 13º, ele consiga fazer uma boa largada, pois assim consegue ganhar posições com facilidade, o que tem menos impacto no seu ritmo de corrida. Sabemos que a Ferrari tem dificuldade em manter o ritmo quando está em ar sujo. Portanto, veremos um pouco disso amanhã, se a Ferrari conseguirá expressar o seu ritmo no andamento da corrida. Vou mostrar-vos também um pouco de como se comportou a Ferrari, o andamento na corrida sprint. Isto é o que eles demonstraram. Vemos que a Red Bull, a Mercedes, em particular a Mercedes e a McLaren, tem um ritmo melhor. A Red Bull tem um bom ritmo, melhor que a Ferrari, sendo a Ferrari aquela que tem o pior ritmo, se quisermos, entre todas, portanto, isto é um pouco preocupante. Há que dizer que eles estavam também muito mais carregados em comparação com os adversários, por isso, talvez na gestão dos pneus, sejam melhores na casa Ferrari em comparação talvez com a Mercedes, que poderá sofrer um pouco mais na gestão dos pneus. Atenção ao Kimi, pessoal, porque parte em segunda posição, ali está perto do Norris. Norris, obviamente, pensa mais no campeonato do que em vencer, por isso Kimi poderia também apontar para a vitória. E também Leclerc, que parte em terceiro, talvez com uma boa partida possa ameaçar Kimi, que de qualquer forma não começou muito bem hoje na corrida sprint. E atenção que Norris é aquele que talvez possa correr de forma mais conservadora, porque vendo agora a classificação que mudou após a desistência de Piastri na corrida sprint, temos Norris, líder, com 375 pontos, depois Piastri, com 356, e depois Verstappen, em terceiro, com 326 pontos. Enfim, 9 pontos de diferença entre os dois pilotos da McLaren, com um Piastri que cometeu um erro muito grave. Vamos vê-los juntos. Este erro não era desejável para o Mundial de Piastri e mostra-nos novamente como a experiência conta na Fórmula 1, e vemos aqui. Coloco do outro lado a estatística, os resultados recentes de Piastri. Vemos que há um abandono em Baku, uma quarta posição em Singapura, uma quinta posição em Austin, um abandono na sprint no México, uma quinta posição no México na corrida e um abandono na sprint do Brasil, enfim. Um Piastri que certamente cometeu pequenos erros. Nas últimas corridas era mais a performance que faltava em relação a Norris, certamente um ponto a favor de Norris, que consegue adaptar-se melhor às condições da pista quando são mistas, quando estão em condições mistas, chuva, misto, céu limpo. Certamente Norris ajusta o seu McLaren de maneira mais eficaz em comparação com Piastri, que encontra mais desafios. Vamos observar juntos. Aqui está exatamente a entrevista de Piastri, onde ele discute o seu erro ao encontrar aquela parte de água. Preciso mencionar que o acidente que ele sofreu hoje, ao atingir precisamente aquela poça no cordão, é também um pouco de infortúnio para Piastri. E aqui perdes o controle do carro, perdes o controle e já não o recuperas, vais contra as barreiras e aí está mesmo terminado. Basta poucos centímetros de diferença e podes fazer uma boa trajetória mais agressiva e arriscar, ou então perder o controle do carro e ir contra o muro. E foi isso que ocorreu com o Piastri. Ele explicou bem que foi um grande azar, claro, mas de alguém com potencial para ser campeão do mundo, espera-se que antecipe estas situações e as evite. Certamente foi uma situação azarada, mas talvez pudesse ter estado um pouco mais atento naquela circunstância, considerando que as condições eram mistas e assim evitar ser tão agressivo nos corretos desde o início. Um piloto com experiência consegue perceber quando é possível atacar os cordões e quando é mais prudente manter-se um pouco mais afastado. Quando és um piloto mais jovem, como é o caso de Piastri, em comparação com Norris, torna-se mais complicado perceber as condições e, neste caso, cometeu este pequeno erro. E é um erro verdadeiramente insignificante. Vamos observar em conjunto também esta secção aqui, pois é extremamente fascinante. Aqui também se observa como, por exemplo, Antonelli compreende que Piastri cometeu o erro neste ponto específico. Peço imensa desculpa, mas esta não é a visualização correta. Neste caso, é o Norris que apanhou o corretor, mas temos também o caso do Piastri. Desculpem, é o Antonelli que evitou apanhar o corretor porque observou o Piastri a apanhá-lo e, consequentemente, foi contra o muro. Aqui está esta visualização de 3 pilotos que apanham aquele cordão, e além disso, 3 pilotos que são jovens, podemos afirmar, portanto, aqui está o erro cometido por todos os 3. Neste caso, temos Piastri, Hülkenberg e Colapinto. Hülkenberg é um piloto experiente, mas Piastri e Colapinto são pilotos jovens.
Observamos aqui que eles realmente vão até ao cordão nesta situação e acabam por cometer o mesmo erro todos os três nesta curva específica. Kimi percebe o erro de Piastri e consegue manter-se um pouco mais afastado para evitar cometer também ele esse mesmo erro. Bravo Kimi nesta circunstância, pois ele igualmente poderia ter colidido contra o muro, mas não, aqui está, tem o no vídeo, aqui está o de Kimi que percebe que o Piastri perdeu o controle do carro e consegue, neste caso, observam que está a alargar, não vai apanhar o cordão interior porque deseja evitar cometer esse erro e foi extremamente competente aqui, muito competente Kimi, porque conseguiu evitar uma situação potencialmente perigosa. Dito isto, gostaria de mostrar igualmente a colisão que ocorreu entre os dois pilotos da Ferrari. Vamos verificar se a temos disponível. E depois os resultados da sprint. Assim sendo, o confronto entre os dois pilotos da Ferrari revela-se verdadeiramente interessante. Se o tivermos disponível, mostro-vos, caso contrário, apresento-vos amanhã, pois ainda não está completamente finalizado. E então falamos mais sobre os resultados da Sprint Race, porque foram resultados bastante importantes. Depois vamos ver também, obviamente, a grelha de partida para a corrida. Contudo, a corrida sprint revelou-nos um campeonato que está praticamente quase concluído, pois aqui temos os resultados da corrida sprint. Não, esta é a qualificação sprint, peço desculpa, sim, esta é a corrida sprint. Certo, e estes são os resultados com Norris na primeira posição, Antonelli na segunda, Russell na terceira, seguido por Verstappen na quarta, que até aquele momento tinha conseguido reduzir um pouco a diferença para Norris, Leclerc na quinta, Alonso na sexta, Hamilton na sétima, Gasly na oitava, e no entanto Piastri não aparece aqui, enfim. Norris executou uma corrida absolutamente impecável do seu lado, agora que está tão focado neste estado que não consegue fazer declarações, deseja manter-se concentrado no seu título, que pretende conquistar até ao final, e Piastri, por outro lado, demonstrou não suportar a pressão neste momento, e aqui se revela um grande Norris pessoal. Atenção ao Norris porque está verdadeiramente a fazer um excelente final de campeonato. Aqui mostro-vos também o acidente de Piastri. E outro ângulo muito interessante, muito bonito, que vai mesmo apanhar aquela poça ali dentro. Observem aqui, com a roda dianteira esquerda e perde o controlo. Aqui não dava para fazer nada, né? Eram condições mistas, onde é difícil escolher o pneu certo. Eram condições de seco, mas com médios é um composto mais frio, porque é mais duro comparado com um soft, então é mais complicado. Certamente quem escolheu os pneus macios na Sprint Race teve mais facilidade em aproveitá-los, no limite tinha os pneus mais quentes e isso ajuda. Esta é a grelha para a corrida de amanhã. Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Ajar, Haas e Lawson. Destacamos também os Racing Bulls, Ajar em quinto, Lawson em sétimo. Excelente também Berman em oitavo, que aliás estava a fazer uma qualificação impressionante até aquele momento, pois no Q1 estava em primeiro. Depois fez uma performance realmente grandiosa. Se compararmos com o colega de equipa, ele foi excluído no Q1, ficando em 17º. Hamilton ficou em 13º e Verstappen em 16º. Veremos a sua recuperação. Como vos mostrei, o ritmo de corrida de Hamilton não é tão bom quanto o de Verstappen, que era melhor, por isso é mais provável que Verstappen recupere amanhã em comparação com Hamilton, que terá um pouco mais de dificuldade nas ultrapassagens, pois o Ferrari está ligeiramente mais carregado em relação aos outros. Portanto, atenção a isso. Era tudo o que queria dizer, e veremos amanhã como correrá a corrida. Espero uma Ferrari no pódio. Grande Leclerc, sublinhamos a performance de Leclerc, que fez um excelente primeiro setor e, em comparação com todos os outros, se não me engano, fez o primeiro setor não em fúcsia, não é o melhor porque foi Norris, mas entre os melhores, portanto, um grande feito para Charles. Veremos amanhã como correrá a corrida. Na minha opinião, Norris tem o ritmo para vencer. Tem um carro superior, mas não tem essa necessidade. Basta-lhe chegar à frente de Piastri. Certamente alongar no campeonato não lhe faz mal. Atenção também a Leclerc em terceiro, que talvez possa tentar algumas ultrapassagens na partida. E veremos Hamilton e Verstappen a recuperarem desde trás. E também Alonso em 11º, ele também um velho leão que tentará lutar lá à frente. Digam-me nos comentários o vosso prognóstico. Eu digo Norris que vence, vou pelo seguro, vitória de Norris. Em segundo, digo Leclerc e terceiro Piastri, na minha opinião. Mas veremos amanhã e digam-me também o vosso prognóstico, o que pensam, obviamente, das qualificações da Sprint Race. Como sempre, recordo-vos de deixar um like, subscrever, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Da Astra é tudo, vemo-nos no próximo vídeo.